Você está começando no patchwork e ainda não sabe o que é a base de corte e para que ela serve? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre a base de corte, vou te ensinar como usa ela para você poder executar qualquer projeto de patchwork que você quiser. Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e meu propósito nesse canal é te ensinar patchwork moderno e quilting livre de forma fácil, simples, descomplicada, com liberdade e autenticidade. A base de corte é um material essencial para fazer patchwork. Ela é literalmente uma base de corte, é ela que dá o apoio, o suporte para a gente cortar os nossos tecidos com segurança. No patchwork a gente usa muito o cortador circular, que é essa ferramenta aqui. Então o cortador circular ele tem uma lâmina, né? E aí a gente passa ele apoiado na régua para cortar o tecido. Então, se a gente fizer isso numa mesa, por exemplo, sem nenhuma base, nós vamos estragar a nossa mesa, seja ela de vidro, de madeira, de plástico, porque a gente passa esse cortador ali várias vezes, né? Então vai estragar. Se a gente colocar um plástico, por exemplo, também vai cortar o plástico. Então a gente precisa de uma base, de um suporte onde a gente possa cortar com o cortador circular sem estragar a nossa mesa e uma base que suporte esse corte várias vezes. Então a base de corte ela é esse suporte, ela é regenerável. O que é isso? A gente passa o cortador, aquele cortezinho que faz, né, ao passar o cortador na base, ele volta, ele não cria vincos. É claro que se a gente cortar, usar essa base, muitas vezes vai abrir vincos. Eu vou mostrar aqui a minha base de corte, eu já tenho ela há anos. Ela já tá até na hora de trocar, eu vou trocar ela, mas ela criou esses vincos, uns sulcos bem grandes, né? Eu tenho até que evitar cortar nesses lugares, de tanto eu ficar cortando ali no mesmo lugar. Isso foi um erro meu, né? Porque o ideal é a gente variar o local de corte, né, para não ficar passando no mesmo lugar sempre, e também variar o lado dela. Mas vem cá que eu vou mostrar ela mais de pertinho para você entender melhor o que eu tô falando. Essa aqui é uma base de corte. Essa minha base, ela tem 90 centímetros por 60 centímetros. A gente encontra bases de diversos tamanhos, tá? Tem de 30 por 45, 45 por 60. Então, o tamanho vai muito da sua escolha. Se você faz muito patchwork, usa muito, é muito bom ter uma base maior, né? Principalmente para cortar faixas de tecido, ela ajuda bastante. Mas se você está iniciando, não precisa já começar de cara com uma base grande dessa, pode começar com as menores. Existem também as bases rotativas, que elas giram, isso facilita muito quando a gente está cortando, né? Que a gente não precisa ficar andando em volta da mesa para mudar a posição de corte, basta você girar a base que ela gira para o seu lado. A base de corte, ela é geralmente feita ou de PVC, ou de polietileno. Ela tem uma espessura, olha, ela é grossinha, tá vendo? Mais rígida, ó, não dobra fácil. E esse material, ele é feito justamente para que a gente possa passar o nosso cortador circular várias vezes e esse vinco regenerar, tá? As bases de corte, elas têm dois lados. Um lado é em centímetros. Então, aqui a gente consegue ver, ó, de 10 em 10, tudo em centímetros. E do outro lado, ela é em polegadas. Ó, aqui é em polegadas, tanto na horizontal quanto na vertical.
do lado dos centímetros é a mesma coisa. Olha o que eu disse, a minha tá bem usada, bem gasta. Então, aqui, a área que eu mais uso, ela formou os sulcos, tá vendo? De tanto eu cortar. Então, esse lado aqui eu tô tendo até que evitar, porque já fica difícil cortar. Mas essa base, ela dura muitos anos. Então, é um material que vale a pena a gente investir. Existem bases de corte melhores do que essa marca minha, tá? Para mim, a melhor que tem é da Olfa, mas ela para nós aqui no Brasil é um valor bem alto. Mas se você faz muito patchwork, vale a pena investir numa base de corte boa como a da Olfa. Mas as outras, existem outras muito boas no mercado, como as da Círculo, por exemplo, né? A Círculo está investindo em materiais para patchwork, então fica a dica aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de algumas opções de base de corte, mas eu também tenho um e-book gratuito disponível para você baixar com todos os materiais básicos, incluindo as bases de corte de diversos tamanhos, tudo com link para você ver mais de pertinho. Então, se você ainda não baixou esse e-book, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição e baixa, é gratuito para você, um checklist dos materiais básicos para patchwork para você se guiar, tá bom? Então, voltando aqui à base, nós temos então 2 lados, um em centímetro, outro em polegadas. Por que que isso é bom e por que que tem medidas nessa base? Porque a gente pode usar a base de corte como uma régua. Se, por exemplo, eu trabalho em polegadas, tenho a minha régua em polegadas, mas eu quero executar um projeto de patchwork em centímetros, eu vou simplesmente virar a minha base e vou usar esse lado aqui de centímetros. Vou me guiar por essa régua aqui em centímetros da base. Então, se eu vou cortar um tecido aqui, eu quero que ele tenha 10 centímetros, eu vou posicionar aqui e vou me guiar pela base. Ela funciona como uma régua, então eu posso usar tanto aqui na horizontal quanto aqui na vertical, que também tem as medidas, tá? Outra coisa que as bases de corte têm, ela tem as linhas angulares, ó. Aqui nessa base minha tem de 60 graus e de 45. Tem algumas bases que também tem a linha de 30 graus. Para que a gente usa essas linhas? A gente usa para cortar triângulos, trapézios. E tá vendo como ela é igual uma régua de patchwork? Do mesmo jeito da régua que tem as medidas na horizontal e na vertical e as linhas angulares, a base de corte também tem. E ela tem dos dois lados, tanto do lado dos centímetros quanto do lado das polegadas. Então, a gente pode usar a base de corte como régua também, tá? Para medir, para se guiar pela base. Aqui, ó, todo lado das polegadas, pode ver que é a mesma coisa, ó, a gente tem as linhas angulares do mesmo jeito, 60, 45 e 45. Vamos supor que eu queira cortar esse retalho de tecido, tá? E eu não tenho uma régua em polegadas, mas eu quero cortar ele em polegadas. Eu preciso que ele tenha 2 polegadas por 2 polegadas. Então, eu vou vir aqui na minha base. Cada quadradinho desse é 1 polegada. Então, eu tenho 1, 2 polegadas. Eu vou pegar o meu retalho. Eu coloco o meu retalho passando um pouquinho da linha. Tá vendo? A linha da base tá aqui e aqui tá passando um pedacinho. Eu venho com a minha régua e vou alinhar minha régua com a linha da base de corte. Depois que tá tudo alinhadinho, eu venho com o cortador circular e corto, tirando esse excesso, deixando o meu retalho certinho. Então, essas linhas guias, elas também servem para isso, para ser um suporte, um apoio, para a gente alinhar a régua e também alinhar o nosso tecido. As linhas angulares, elas também
servem para nos guiar no corte, né? Então, para cortar triângulos, para cortar trapézios, a gente usa essas linhas angulares. E é bom ter na base de corte, porque às vezes a nossa régua de patchwork não tem essas linhas, mas se tem na base de corte, você consegue cortar os triângulos. Então, vamos supor que eu queira cortar um triângulo desse retalho. Vou cortar aqui com a linha de 60 graus, para eu ter um triângulo bem pontudinho. Então, aqui, ó, eu vou pegar o meu retalho, posicionar em cima aqui da linha de 60 graus, ó, linha de 60 graus, posiciono em cima. Deixo uma sobrinha aqui, ó. Pego a minha régua, posiciono ela, vou alinhar ela em cima da linha de 60 graus. Ó, tá bem alinhadinho. Pego o meu cortador circular e corto. Ó, cortei uma lateral. O que que eu preciso agora? Cortar outra lateral. Aqui eu tô considerando somente a linha angular da base de corte. Então, eu vou virar e espelhar, ó, só virar para o outro lado. Vou posicionar a pontinha aqui, ó, do triângulo aqui no encontro, tá vendo? Dessa linha reta da base de corte com a linha de 60 graus, olha. Então, a pontinha do triângulo bem aqui, certinha. Pego a minha régua, coloco em cima da linha de 60 graus. E corto. E tcharam! Temos um triângulo cortado somente com a linha angular da base de corte. Então, essa é uma das possibilidades. Tá vendo que eu só usei a linha, eu não importa se a minha régua era em polegadas ou centímetros, eu só fiz uma demonstração aqui usando a linha guia. E aí, a gente tem um triangulinho perfeito. Da mesma forma, a gente faz o quadrado. Posiciona aqui na linha guia e corta, ó. Aqui eu tô do lado dos centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar ele com 4. 1, 2, 3, 4. Posiciono em cima aqui da linha da base de corte. Tô usando uma régua de polegadas, mas estou me guiando pela base de corte. Se eu cortei ele com 4 quadradinhos aqui em cima, eu preciso cortar agora com 4 na lateral. 1, 2, 3, 4. Posiciono aqui a minha régua em cima da linha guia e corto. E temos aí o nosso quadradinho cortado somente utilizando as linhas da base de corte, o nosso triângulo. Tá vendo como a base de corte ela é essencial? Imagina a gente cortar isso em cima da mesa, né? Como eu disse, em outras superfícies a gente estraga toda a superfície, né? E não consegue também ter um bom deslizamento da lâmina. A gente precisa de um local onde essa lâmina vai deslizar com facilidade. Essa base de corte, ela pode ser lavada só com água, sabão neutro. Você passa uma buchinha, enxágua, deixa ali secar na sombra, fica novinha e é bom ir lavando de tempos em tempos. Outra dica é você sempre variar o lado da base de corte, para evitar que aconteça o que aconteceu com a minha, de abrir aqueles sulcos enormes, né? E depois acaba estragando como a minha estragou. Então, se você tá usando muito do lado de polegadas, reveza, usa do lado de centímetros, independente se você tá fazendo um projeto de centímetros ou polegadas. Porque, como eu te mostrei, você pode se guiar pelas linhas da base de corte ou se guiar pela régua. Então, quando você se guia
pela medida da régua, não importa o lado da base de corte que você vai usar, porque o que você vai usar da base de corte são as linhas guias para te auxiliar a alinhar o tecido e alinhar a régua. Então é bom fazer esse revezamento. Cada hora você usa a base de corte de um lado diferente. E como eu falei no início, existem diversos tamanhos de base de corte e o que vai definir a base que você vai comprar é o que você pretende fazer com ela, né? Se você pretende começar patchwork, experimentar primeiro para ver se você vai gostar, não recomendo já comprar de cara uma base maior. Começa com uma pequena, eu comecei com uma pequenininha e ela funciona super bem, a gente consegue fazer de tudo com uma base de corte pequena. Claro que tem, né, as dificuldades, quando eu quero cortar uma tira maior, eu não vou ter espaço suficiente na base de corte, então eu vou ter que ficar puxando o tecido, né, arrastando ali até dar o comprimento. Mas assim, funciona super. Eu já fiz diversos projetos na base de corte pequena que eu tinha e depois que eu adquiri essa grande, vai muito de você. Se você realmente gostou do patchwork, invista numa base de corte maior. E a base de corte, ela não serve só para patchwork, tá? Qualquer trabalho manual que precise de corte ou mesmo que você precise de um apoio, um suporte para não sujar ou não estragar a mesa, a base de corte é indicada. Então, quem faz scrapbooking, por exemplo, que também trabalha ali muito com estilete, com precisão, né, com cortes, usa a base de corte. Até quem faz pintura, quem desenha, já vi muita gente que desenha e pinta, utilizar a base de corte também. Então, ela é um suporte, um apoio para qualquer trabalho manual que a gente queira fazer, especialmente os trabalhos manuais que utilizam materiais de corte, né? Como estilete, cortador circular, materiais de cortes que vai ter esse contato da lâmina com a superfície. Então, a gente precisa de algo que tenha essa proteção. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender o que é a base de corte, para que ela serve, mas se ainda tiver ficado dúvidas, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu sempre procuro responder todos, tirar todas as dúvidas, combinado? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que queiram aprender patchwork, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho para você sempre ser notificada quando tiver vídeo novo no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.